Bom dia a todos. Com a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão da audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2021. Quero aqui registrar a presença dos vereadores Saulo Souza, vereador José Carlos Maçã do Amor, vereador Neno Ferrari, o vereador presidente dessa casa, David de Araújo Campos, a senhorita Deise da Silva, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Lidiane Santos, conselheira da Assistência Social do Batuíra, Geraldo, nosso funcionário dessa casa, os demais funcionários da casa, presente também aqui o doutor Saul Souza, né? Vereador eleito para o próximo mandato. Muito obrigado aí pela presença. Quero também aqui nomear hoje o nosso presidente, David de Araújo Campos, para secretariar os trabalhos dessa casa, nessa audiência pública. E peço que faça a leitura do comunicado do dia. Há também, em tempo, o vereador, a presença também do vereador Toninho da Biblioteca. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, funcionários da casa, público presente, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. O comunicado da Câmara Municipal de Poá foi publicado no Diário Oficial, que é o Diário de Suzano, no dia 10 de dezembro de 2020. Comunicado. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Poá, nos termos do inciso 1º, parágrafo 1º, artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, comunica a realização de audiência pública virtual de acordo com a Resolução número 7 de 2020 para apresentação e discussão do PL 68 de 2020, Lei Orçamentária Anual de 2021. O evento ocorrerá no dia 16 de dezembro de 2020, às 10 horas, com transmissão online, via Facebook e através do link anexo ao ofício. Ou, alternativamente, através do canal do YouTube da Câmara Municipal de Poá, a população poderá enviar dúvidas e sugestões por meio do endereço eletrônico cfo@câmaramunicipal.sp.gov.br, com identificação do nome completo, CPF, número de telefone para contato, identificando o assunto como LOA 2021, e os e-mails serão aceitos a partir do dia 9/12 até o dia 15/12 de 2020. Senhor presidente. Também aqui registrar a presença do vereador eleito, né, para o próximo mandato, do Lucas Ferrari. Obrigado aí pela presença. Também quero comunicar que, em virtude da pandemia, a Prefeitura Municipal de Poá não achou por melhor, já que eles tinham feito uma audiência pública da própria Prefeitura, não enviar os seus secretários para a audiência pública, deve estar acompanhando virtualmente, tá? Então, só para deixar registrado, a não presença dos secretários, segundo a informação da Prefeitura. Também em tempo, aqui também cumprimentar e agradecer a presença da Patrícia, vereadora eleita para o mandato vigente, o seguinte, o do Beto e do Ariel também. Obrigado pela presença.
Também presente nessa casa hoje o vereador Suru e a vereadora eleita também para o próximo mandato, a Gilmara. Vereador Pernoca também presente. Obrigado aí pela presença. Passo ao Felipe, que faça a explanação do projeto de lei 68/2020. Senhor presidente, nobres vereadores, servidores desta casa, público que nos assiste, muito bom dia a todos. Fiquei encarregado, portanto, de passar os slides da apresentação da LOA. Como já foi explicado, existe a ausência do Executivo esse ano, em virtude da pandemia, mas acredito que isso não prejudicará a apresentação, em virtude do projeto ainda ser necessário esse momento de discussão. Os vereadores também poderão apresentar suas emendas, e a população pode participar continuamente através de e-mail, e as dúvidas que porventura não puderem ser esclarecidas aqui, a gente vai encaminhar para o Executivo no momento oportuno. Então, peço licença para iniciar. Abaixo de cada órgão, eu deixei um percentual, que é o comparativo entre o orçamento que foi aprovado nessa casa no ano passado e o projeto de LOA que está vigorando para o ano seguinte. Então, começando pela Câmara Municipal, a gente teve uma queda no nosso orçamento de 30,42%, um orçamento que acredito, se não o maior, um dos maiores déficits já encontrados nessa casa para manter a estrutura. Ao longo dos anos, a estrutura da Câmara Municipal foi sendo feita dessa forma. Houve adequação do orçamento em virtude da estrutura que nós temos, e, portanto, com essa queda significativa, nós realmente tomamos um bom tempo para chegar à conclusão de colocar audiência pública, de discutir com o Executivo sobre como vai ser feitos os trabalhos no próximo ano. E vou passar no slide a seguir como é que fica a separação do orçamento. Foi previsto 11.293.472 de orçamento total, com base nos meses que o Executivo tomou como estudo. A lei permite que o repasse para a Câmara Municipal seja de 6% da receita corrente líquida efetivamente arrecadada no ano anterior. Portanto, nós temos até 31/12 para aguardar a arrecadação efetiva do município. Porém, como a peça precisa ser discutida e votada esse ano, esse orçamento tomou como base esse valor, de 11.293. Nada impede que, no momento futuro, se for verificado que houve uma arrecadação mais eficiente no município, os valores possam ser repassados no momento que se fizer oportuno. Esse é um comparativo também do orçamento da Câmara, desde 2017, dos projetos que foram aprovados nessa casa. Então, em 2017, nós trabalhamos com um orçamento de 20.617.000. Ele teve uma pequena queda em 2018. Em 2019, nós tivemos um orçamento de 19.980.000. Em 2020, o orçamento foi aprovado na casa na ordem de 19.231, mas nós tivemos uma emenda da mesa diretora, repassando 3 milhões para a área de saúde, portanto, trabalhamos com 16.231.000. Já para o ano de 2021, nós temos essa previsão que necessita de uma discussão mais apurada, e realmente aguardar o término da arrecadação no ano de 2020. No gabinete do prefeito, ficou um pouco desconfigurado no momento da utilização desse computador, desse modelo de PowerPoint, mas houve uma queda de 8,80 em relação à LOA do ano passado. Eles trabalharão com um orçamento de 1.819.000, separados entre pessoal, outras despesas correntes e investimentos, e a Seguridade Social. Lembrando que, muitas vezes, essa rubrica de investimentos ela vai aparecer com R$1, R$2, R$3, mas é somente para que o Executivo tenha a possibilidade de trabalhar em cima da rubrica, haja vista que ainda não tem nenhum plano específico detalhado para essa finalidade. Para que a gente também não tome muito tempo especificando cada grupo de despesa, eu vou pedir posteriormente para a Aline, nossa jornalista, que disponibilize o arquivo eletrônico para a sociedade acessar. Então, vou me ater nesse momento somente ao total do orçamento. Tá? Os programas, existe um programa de assistência à população, como eu disse, ele vai ficar disponível para a população verificar. Na verdade, esse projeto ele já está disponível, o projeto de lei número 68/2020,
Porém, a maneira que o projeto é elaborado, o padrão que ele é elaborado, realmente dificulta um pouco a visualização por parte da população, ele não é muito didático. Então, a necessidade de se fazer uma apresentação dessa forma é que a população tenha um acesso mais facilitado. Tá? Na Secretaria de Administração, em relação à lei que foi promulgada em 2020, temos um acréscimo de 26,83%. Basicamente, o que foi acrescido no orçamento está disposto em outras despesas correntes. Tá? Para que a gente tenha um detalhamento mais específico por parte do Executivo do que seriam essas outras despesas correntes provisionadas, de fato, necessitaríamos do representante da pasta para que pudesse esclarecer, mas, em termos técnicos, o número que nós temos é de 7.800.000 e o acréscimo em outras despesas correntes. A Secretaria de Assuntos Jurídicos foi a que teve realmente um valor bastante diferente em relação à lei que foi promulgada no ano de 2020. É um aumento de 103,31% no seu orçamento e, basicamente, também esse valor foi acrescido em outras despesas correntes, um valor significativo. Ele está contido dentro do Programa de Advocacia Municipal e a ação desse programa é a consultoria jurídica e contencioso judicial, que teve um aumento significativo. Se não falha a memória, acredito que estávamos na ordem de 2 milhões, 3 milhões para 2020 e a provisão realmente aumentou bastante. Evidentemente, eu também tenho a mesma dúvida que parte da população possa ter do aumento desse valor. Eu já deixei separado, inclusive, um encaminhamento para o Executivo, tanto das perguntas que eu recebi por e-mail, quanto de perguntas específicas no momento da elaboração da apresentação. Então, no momento oportuno, eu já vou encaminhar esse questionamento para as pastas das secretarias, para que a gente possa esclarecer e também publicar nas nossas mídias sociais. A Secretaria da Fazenda teve um decréscimo de 12,52%, lembrando que a Secretaria da Fazenda ela incorpora a reserva de contingência dentro da sua pasta, já visto que esse grupo de despesa precisa estar discriminado dentro de alguma secretaria, mas não é um orçamento daquela pasta. Na verdade, a reserva de contingência ela funciona para que o governo, durante a execução do seu orçamento, caso tenha necessidade de fazer algum resgate por conta de um imprevisto, pode ser resgatado através da reserva de contingência. Então, é uma reserva feita para situações esporádicas e imprevistas. Tá? A Secretaria de Educação teve também um decréscimo de 9,26%. Todos esses decréscimos, eu percebi que, no momento em que comparava um orçamento com outro, são realmente em face da queda de arrecadação prevista. Tá? Vai trabalhar, portanto, com 116.982.000. Os programas foram mantidos, os mesmos programas que a gente tem na LOA 2020 estão sendo previstos para a LOA 2021. Entendo a situação, um comentário particular, entendo bastante a situação da queda de arrecadação, e isso faz com que o governo tenha que trabalhar com mais criatividade na elaboração das peças, mas, especificamente na questão da Secretaria de Educação, um apontamento que se faz importante é que, se a gente comparar as 4 LOAs com o PPA, a gente vê que tem uma distorção significativa e fica ali a indagação de o quanto se faz importante ou se ainda existe a possibilidade de um planejamento de tão longo prazo. Né? Se em um ano tudo muda da forma que mudou, então 4 anos seguir uma LOA é bastante difícil. O próprio Plano Nacional de Educação está indo para o seu 6º ano de vigência e 90% das metas desse plano não foram atingidas. Né? Então, até estendo meus cumprimentos à doutora Hélida, do Ministério Público de Contas. No ano passado, eu tive a oportunidade de conhecê-la, e ela deixou claro a situação de dificuldade que os municípios passam em relação ao atendimento do seu orçamento no benefício social, mas que a grande dificuldade nesse momento é tentar desmistificar a ideia da população de que o valor ele está relacionado à qualidade. Né? Então, portanto, quando a gente olha um orçamento de ensino fundamental com qualidade, por exemplo, e vê na ordem de 100 milhões, e tenta comparar com o orçamento desse ano, que era de aproximadamente 115. Então, você tende a acreditar que, diminuindo 15 milhões, a qualidade também cai.
quando, na verdade, o governo ele precisa estabelecer uma meta de atender com mais qualidade e com menos recursos. É um momento de criatividade política, de muita técnica no orçamento, e percebendo, a população vai perceber ao longo da passada dos slides que teve muito decréscimo em orçamento. Só que eu queria deixar esse comentário específico também, estendendo um agradecimento ao Dr. Licurgo Mourão, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o qual tive o prazer de conhecê-lo também no ano passado, a participar da COPESP, um evento único, permitido por essa administração, me permitiu estar lá presente, às custas dessa municipalidade. Então, acredito que seja importante trazer o conhecimento que foi absorvido ali e aplicar também nas técnicas aí da Comissão de Finanças na análise do orçamento. Preciso fazer uma menção específica ao secretariado que esteve aqui durante os 3 anos para poder explicar, e que a ausência do secretariado nesse momento dificulta um pouco a gente ter qual é a qualidade, qual é a criatividade que terão para os próximos anos. Mas que, infelizmente, nós temos um número e gostaria que realmente a população não atrelasse a ideia de que um número menor diminui a qualidade. Isso depende muito do governante e eu torço para que por dias melhores. Tá? Vamos seguir. Todos esses documentos ficarão à disposição, tá? Então não vou me ater às ações do governo especificamente. Vai estar no site no momento oportuno. A Secretaria de Serviços Urbanos teve um acréscimo de 1,95% no seu orçamento, trabalhando na próxima gestão com 20.983.348. Esses são os programas também mantidos de acordo com a LOA desse ano e as ações de cada programa. Tá? A Secretaria de Indústria e Comércio vai trabalhar com uma redução no orçamento na ordem de 21,82%. Portanto, um orçamento total de R$ 1.490.000. Os programas também mantidos e as ações também. A Secretaria de Obras, Planejamento, Orçamento e Gestão vai trabalhar com uma redução de 32,72%. Portanto, um orçamento na ordem de R$ 32.443.522. Também tiveram os programas mantidos em relação à lei que vigora esse ano e as ações também as mesmas. Secretaria de Segurança Urbana tem um decréscimo também, na ordem de 8,5%. Vai trabalhar com um orçamento de 5,8 milhões. O programa é basicamente o mesmo e as ações também. Secretaria de Esportes tem um decréscimo de 3,69%. Vai trabalhar com um orçamento na ordem de R$ 2.967.656. Todos os programas, todas as ações do programa foram mantidas. Secretaria de Turismo tem uma queda bastante significativa, da ordem de 70,63%, e vai trabalhar com um orçamento esse ano de apenas R$ 622.824, praticamente parecido com a Secretaria da Mulher, cujo histórico sempre foi um orçamento também muito baixo. As ações do programa foram mantidas. Secretaria de Transporte e Mobilidade trabalha com orçamento majorado em 12,19%. Um orçamento, portanto, na ordem de 8 milhões. Todos os programas e as ações dos programas também mantidas em relação à LOA 2020. Secretaria de Governo tem um decréscimo de 2,10%, trabalhando com orçamento na ordem de R$ 2.865.840, tendo as ações de seus programas mantidas também em relação à LOA 2020. Secretaria de Cultura, trabalhando com orçamento reduzido em 14,89%, um orçamento total na ordem de R$ 3.756.930. As ações dos programas também foram mantidas. Secretaria de Saúde trabalha com orçamento majorado em 9,73% na LOA, lembrando que esse comparativo ele é em relação ao orçamento da LOA que foi promulgada, portanto, já contava com a emenda de 3 milhões que saiu dessa casa, e tem um acréscimo agora de 9,73%.
trabalhando, portanto, a Secretaria numa provisão da ordem de R$ 75.899.521. Os programas da Secretaria de Saúde foram mantidos em relação à LOA 2020, bem como suas ações também. Lembrando que eu estou passando rápido essa parte, mas o arquivo vai ficar disponibilizado eletronicamente, tá? Caso alguém tenha dificuldade também em acessar o arquivo, peço que entre em contato pelo mesmo e-mail que foi colocado para o envio das questões. Assistência e desenvolvimento social, temos representantes aqui, trabalha com orçamento diminuído em 4,88%. Os programas foram mantidos e as ações desses programas também em relação à LOA 2020. Portanto, a gente sabe que, por conta dessa redução, tem até um questionamento, vou deixar para ler todas no final, mas vai trabalhar com orçamento menor esse ano. A Secretaria da Mulher trabalha com uma redução de 4,4%. Vai trabalhar com um orçamento de apenas R$ 530.484, o menor orçamento de todas as secretarias. O programa é o mesmo e a ação também a mesma. Aqui tem alguns gráficos comparativos da receita corrente, da evolução da receita corrente do município. Então, de 2017, 18 e 19, trabalhávamos sempre com mais de 400 milhões. 2020, nós já tivemos a queda da arrecadação por conta da saída do Banco Itaú. A previsão para 2021 da ordem de 327 milhões. E ali dá para perceber que 2022 tem uma queda significativa de aproximadamente 20 milhões, que, analisando o orçamento, percebi que vem das receitas patrimoniais que estão zeradas na previsão do orçamento, tá? E aqui é um distributivo do nosso orçamento para o ano que vem em relação a cada secretaria. Secretaria de Educação e Saúde sempre são as maiores. A Secretaria da Fazenda aparece com 19 milhões, mas lembrando que a reserva de contingência está contida ali dentro daquela secretaria, não faz parte do orçamento operacional daquela secretaria, portanto, só uma alocação mesmo. E a Secretaria de Planejamento em terceiro. Esse arquivo também vai ficar disponibilizado eletronicamente. E eu encerro essa apresentação, senhor presidente.
bastante de ter a competência do secretário para poder te responder isso. Lamentavelmente, não temos a participação do Executivo esse ano. O que posso te dizer é que, analisando o orçamento, a gestão da política de assistência social está sendo contemplada esse ano com 6.900.000, né? Basicamente, os serviços são a manutenção dos serviços administrativos que já acontecia no ano passado, nesse ano, e a manutenção do Conselho Tutelar. Um detalhamento mais específico, realmente a gente precisaria da presença do secretariado para discutir isso. O que eu posso fazer para adiantar esse processo é encaminhar para a Secretaria Municipal, não que você não possa, aliás, acredito que tem até um acesso mais facilitado, mas vou fazer esse encaminhamento pela casa, tá bom? E ela gostaria também de saber se houve emenda no respectivo orçamento para 2021. Foram apresentados até então alguns orçamentos, eles estão em fase de emissão de parecer técnico para aprovação do orçamento. Acredito que no que tange ao interesse da assistência social também temos, já temos algumas associações que têm destinação de emenda, mas estão aguardando o parecer para saber se vai ser favorável ou desfavorável. Nesse momento, eles ainda não estão aprovados, tá? Mas já acontece emenda sim, e fica até um alerta aos vereadores que, se porventura tiverem interesse em fazer emendas, que está à disposição também para que a gente faça, tá? A quarta pergunta que nós recebemos foi do representante do Reino da Garotada, o senhor Fermim Puerta Filho, se identificou também com CPF e telefone. E ele diz o seguinte: como o município vai resolver o impacto da redução da verba no valor de 850.000 da assistência social nos serviços de proteção social básica de média e alta complexidade oferecido pelas instituições sociais? Todas fazem parte do censo para atendimento da população. Então, nos mesmos modos que respondi a Deise, senhor Fermim, infelizmente não temos a representação do Executivo esse ano para responder diretamente ao senhor. O que posso fazer é o encaminhamento desse questionamento ao Executivo e também direcioná-lo à cobrança dos vereadores participantes de comissões permanentes na Casa, para que promovam audiências públicas, em especial da criança e do adolescente e dos direitos humanos. São essas as perguntas, seu Lázaro, não tem mais. Eu vou só falar pelos nomes, né? Se querem fazer alguma pergunta, alguma coisa. Vereador Presidente Davis, não? Vereador José Carlos Maçã do Amor. Vereador Saulo Souza. Senhor presidente, bom dia a todos. Os vereadores que estão encerrando os seus respectivos mandatos eletivos, os novos vereadores, os representantes das entidades, população aqui presente. Senhor presidente, eu queria que ficasse registrada a nossa completa indignação com o fato de a municipalidade não enviar sequer um representante para essa audiência pública. Eu estou encerrando o meu mandato e preciso reafirmar isso. A discussão do orçamento é uma discussão que envolve os representantes do Executivo, os representantes do Legislativo, os representantes da sociedade civil organizada, os representantes da população. Na minha avaliação, essa audiência pública aqui, ela, infelizmente, porque está todo mundo aqui, separou um tempo do seu dia, está comprometido quem está trabalhando, quem veio aqui prestigiar e participar. Eu acredito que essa audiência pública, na minha avaliação, ela é passível, inclusive, de nulidade, porque não existe um orçamento que origina-se do Executivo e não tem um filho de Deus aqui para dizer o porquê que está tirando comida das crianças lá do Reino da Garotada, no orçamento. O porquê que está cortando e fechando serviços de atendimento na cidade. São quase 850 mil reais que estão sendo retirados das entidades da cidade. Então, nós vamos aqui debater o quê, senhor presidente? Queria saber que nós vamos debater aqui, que eu queria perguntar para os secretários que eles estão fazendo a proposta do orçamento, perderam a eleição,
e estão entregando um orçamento para a próxima administração, que eu creio que deve estar acompanhando a transição, e que seria importante o orçamento já ser organizado de uma forma que atenda às prioridades assumidas pela campanha vencedora nessas eleições, de acordo com o seu plano de governo. Porque a gente vai ficar aqui debatendo uma coisa que não tem ninguém aqui para explicar o porquê que está sendo mantido o orçamento de algumas pastas em valores, inclusive, superiores ao ano passado, e outras pastas importantes estão tendo o seu orçamento cortado. Então, eu estou aqui querendo que fique registrado em ata, porque nós precisávamos ouvir aqui algum representante do Executivo. Se nós não temos representante executivo, eu entendo que nós vamos aqui, o Legislativo vai deliberar sobre as alterações que precisam ser feitas no orçamento e vamos fazer as emendas. Porque, senão, não tem como a audiência pública aqui avançar. Eu, por exemplo, entendo que a gente precisa corrigir as distorções do orçamento com relação à questão da assistência social. Fiz aqui uma lista de todas as entidades que estão tendo prejuízos, ou seja, tendo cortes no seu orçamento, enquanto outras pastas estão tendo o seu orçamento inflado, sem ter uma justificativa razoável. O representante do Executivo seria importante a sua presença exatamente para explicar, olha, para nós não é importante as entidades da cidade, para nós a gente tem que cortar realmente, se tiver criança, é aí que a gente corta mesmo. Agora, se tiver transporte e mobilidade urbana no nome, a gente aumenta o orçamento. É o que está acontecendo aqui, foi o que a gente viu. Então, eu quero aqui deixar registrado, quem é que está fazendo a ata? Está aqui, Esther. Esther, por gentileza, coloque essas palavras. Não existe audiência pública sem a presença daqueles que elaboraram o orçamento. Isso aqui é um desrespeito com o Legislativo, um desrespeito com essa cidade, um desrespeito com a população aqui presente. Joga o orçamento aqui e eu estou acompanhando online. Não, senhor. O primeiro a estar aqui presente é quem elaborou o orçamento, para a gente dizer exatamente as perguntas que a gente gostaria de fazer. Então, eu não tenho pergunta para fazer, senhor presidente, que, embora com todo o seu esforço na comissão, a equipe técnica, vocês não são parte da solução nesse momento, vocês não são parte da elaboração, vocês desconhecem os motivos pelos quais definiram esse orçamento. Eu queria saber, por exemplo, o porquê que chegou nesse valor de orçamento, qual que é a previsão de arrecadação de ICMS, se está sendo feito um bom plano para a questão da dívida ativa, se está previsto no ano que vem alguma ação do Refis, se está previsto aumento de impostos, porque a gente pode estar aprovando aqui uma previsão de orçamento de aumento de impostos que sequer passou por essa casa, porque vai ser na próxima legislatura. Então, a audiência pública é exatamente para isso. Então, eu não posso me eximir, como eu nunca me eximi ao longo desses 4 anos de mandato, de falar o que a população me colocou aqui para falar as verdades que pouca gente tem coragem de falar. Então, para mim, é uma vergonha o Executivo não mandar sequer um representante, que são remunerados pela população poaense e ganham muito e muito bem, não mandar aqui para discutir o orçamento que diz respeito ao interesse da cidade. Por aí fica evidente o compromisso desses que estão encerrando o seu mandato. Não têm compromisso nenhum com a cidade, estão comprometidos com os seus interesses pessoais. Então, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, porque aqueles que deveriam estar aqui para responder não se encontram presentes, e o que eu tiver que fazer vai ser na forma das emendas que nós vamos encaminhar para a comissão, para serem alteradas no orçamento para o ano que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Concordo com Vossa Excelência, vereador. Nós recebemos esse orçamento aí no meio do ano. Por várias e várias vezes procuramos o Executivo para discutir o porquê da redução em todas as pastas, inclusive dessa casa, sem chegar num acordo, sem chegar num... segundo a informação que a gente tem, o que foi nos passado esse orçamento, que foi baseado na arrecadação, que até no mês de maio, junho, acho que junho foi o último mês na somatória. Então, com
6 meses faltando, né, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, da arrecadação, para ter uma outra média de expectativa de arrecadação do município, que talvez, acredito, porque que talvez até superasse esse de 2020, até porque pandemia só existe na rede social, porque não existe um controle da população. Hoje se pode ver que libera-se tudo, liberaram até para as campanhas eleitorais, e hoje nós estamos aí com os hospitais novamente atingindo a 100% a ocupação de leitos. E eu acredito que o comércio está trabalhando normalmente, né, em todos, não só aqui, como toda a região, em todo o estado e todo o país. Então, eu acredito ainda, a gente ainda vai estar vendo essa questão da arrecadação, porque eles têm que passar, né, Felipe? Tem que passar o que tem aí desses últimos 6 meses para poder ver se há ainda algum ajuste do orçamento para o próximo ano. Eu não sou um especialista no assunto, até porque eu não estudo, não sou formado em contabilidade, essas coisas, mas eu me lembro aí, foi o ano passado, uma arrecadação superior àquela estimada o orçamento, até que mandaram para essa casa aqui um projeto de lei aí de uma autorização para ser usado 132 milhões a mais que nós aprovamos. Espero que, se acaso não faça esse ajuste no orçamento, né, que não consiga fazer ainda, se a próxima administração que assumir aí a partir de janeiro tiver essa arrecadação superior ao orçamento, que acho que vai ter que fazer o mesmo caminho, né, encaminhar para casa aí a autorização para que possa ser investido na cidade, mas ainda espero que eles consigam fazer algum ajuste nesse orçamento. Mas, infelizmente, eu fiquei triste também, porque a gente fez o nosso papel, né, entramos em contato para poder convocar, para fazer essa audiência pública, os secretários, que acho que era o mais sensato, né, para poder estar aqui respondendo. Infelizmente não consegui, porque que foi feita uma audiência pela prefeitura, onde, na verdade, assim, eu não tomei conhecimento. Eu acredito que nenhum dos senhores deve ter tomado conhecimento essa audiência, né, que a prefeitura ela pode fazer, né, mas a gente não teve nem esse conhecimento. Já teve em anos passados, em gestões anteriores, audiência, e enquanto que era convidado os vereadores, eles iam até o espaço onde eles determinavam e a gente discutia o assunto. Esse ano aqui nenhum convite foi feito e a gente fica triste assim pelo abandono das coisas que poderia ajudar a cidade. Também como fico triste, é claro que a gente não está tendo, a última sessão foi na semana passada nessa casa, a gente vê assim que desapareceu todo mundo. Eu estou aqui todos os dias, vou cumprir meu papel até o último dia, né? Como fiz durante todos esses anos aqui, nunca deixei de vir um dia na casa, nunca deixei de vir às sessões, exceto num caso de doença, mas cumprirei o meu mandato até o final e continuo nessa casa. E a gente tem, como está todo dia aqui, a gente fica sentindo a falta dos próprios companheiros também, que abandonaram, de um modo geral, os seus trabalhos, que poderia estar ajudando a brigar com a gente. Mas eu agradeço e espero que alguma solução seja tomada e a gente ainda vai insistir. Vereador... Presidente, só para pontuar aí essa questão da falta de alguns vereadores, no caso meu, do Garcês e do Elcio, estávamos contaminados com o vírus e, por isso, a ausência, só para deixar pontuado aí. Me desculpe, presidente, eu até, no começo, quando eu estava aqui imaginando que eu iria falar, eu ia citar a questão do Garcês, que está aí afastado pelo corona, o vereador Elcio e o Vossa Excelência, como também o nosso contador da casa aqui, né, o Adalberto, que ainda continua internado, né, segundo ontem ainda está na UTI, né, então a gente sente muito. Mas eu alertei, viu, presidente, desculpa falar, mas no dia que você estava saindo os 4 para ir em São Paulo, todos os 4 dentro de um carro sem máscara, né?
Então, cuidado, que isso é muito perigoso. Infelizmente a nossa população, nossos jovens, não está obedecendo, né? No domingo eu tive que ir até Cumbica para levar uma pessoa que ia viajar de madrugada, quando era 6 e pouco da manhã, voltando pela 9 de julho, eu fiquei abismado o número de jovens no meio da aglomeração, no meio da rua, sem máscara, muitos deles embriagados, né? Eu falei assim, eu tenho certeza absoluta que dentro de uma semana estaria todo mundo correndo para o hospital. Infelizmente é assim, né? Mas a gente... E esse foi o resultado da liberação das eleições. Das eleições, Esse é o resultado. Vereador Diogo Pernoc, quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. Bom dia, presidente da comissão. Quero aqui cumprimentar os nobres pares, o público presente e deixar aqui uma nota de repúdio ao governo, né, ao Poder Executivo, questão dessa audiência pública. Só para deixar registrado, Esther, porque quando a gente ganha uma eleição, a gente faz um compromisso de 4 anos. Seja ela perdendo após as eleições, ele tinha que ter pelo menos um representante aqui. Faço as palavras do vereador Saulo Souza as minhas. E a gente fica muito triste, né? Porque quando nós promete exercer com dedicação e lealdade, e faz um juramento e perdeu a eleição, tem que terminar com compromisso, né? Só que a gente fica muito triste com o descaso, mas depois a gente tem que sentar, rever isso daí, a questão, porque essa audiência pública, e o pessoal aqui do lar, todo mundo aqui está querendo saber o que vai acontecer referente ao orçamento. Infelizmente, não tem ninguém aqui para nos mostrar que elaborou esse projeto. E deixo aqui a minha indignação a essa audiência, ao Poder Executivo. Também em tempo aqui, eu verifiquei isso aí ontem. Chegou nessa casa aqui um projeto do Executivo sobre uma verba de projeto Renda Garotada, e é onde eu tinha que dar parecer, mas infelizmente não pude dar o parecer, né, que normalmente a gente nunca dá um parecer contrário, né, sempre favorável para que as coisas andem. Mas ontem eu tive que entrar em contato com o Executivo, não sei se mandaram ontem no final do dia ou não, se deve chegar hoje nessa casa, um substitutivo, porque fizeram um projeto destinando uma verba, e aonde diz 1.065.000, e uns quebrados, não recordo os quebrados agora, e por extenso, nos algarismos, 1.065.000, e por extenso 1.600.000 e pouco. Então, quer dizer, eu não poderia dar um parecer, porque não teria dúvida qual seria o valorizado. Pedi para que fizesse essa correção e mandasse, no máximo, até hoje nessa casa, porque nós temos que marcar ainda uma audiência, uma sessão extraordinária para votar esses projetos na casa. Vereador Edinho do Queimro, tem alguma pergunta? Bom dia a todos. Bom, presidente, apenas cumprimentar aqui todos os presentes, pessoal do Reino, os vereadores eleitos aqui também, e também fazer aí das palavras do Diogo, do meu colega vereador Saulo Souza, também é referente à ausência do pessoal do Poder Executivo, que realmente retrata aquilo que a gente viu e acompanhou praticamente durante os 4 anos, que foi realmente a falta de compromisso, né, Beto? Com a população e com essa Casa de Leis, né? Infelizmente, não estiveram presentes. Nós temos aí uma audiência pública extraordinária para fazer e não podemos aprovar um projeto sem vergonha desse aí, né, de goela abaixo. Se depender de mim, do meu voto, não terá dessa forma aí que está aí. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Para corrigir aqui, o Felipe disse que chegou ainda aí nos últimos horários dessa casa a correção do projeto de lei do Executivo. Vereador Toninho.
Primeiramente, bom dia a todos, a comissão, os vereadores reeleitos, parabéns a todos, o público presente e as pessoas que nos assistem pela internet. Como foi bem falado pelos vereadores que falaram antes de mim, mostra o total de respeito que essa atual administração tem pela população. E isso foi apenas o que aconteceu esse ano, mas o que essa administração fez durante 4 anos está provado na última audiência pública do ano. Não tem respeito nenhum, como nunca teve. Mesmo porque essa desculpa que a cidade perdeu arrecadação não é verdade. A cidade perdeu arrecadação o ano passado, mesmo assim, teve um orçamento de 465 milhões. Nesses últimos 4 anos, 1 bilhão e 700 milhões de orçamento. É desculpa que essa administração não teve recurso. É uma mentira descarada. Infelizmente, a população teve que engolir durante 4 anos. Agora, referente ao orçamento, quanto à parte jurídica, no ano até 2022, se eu não estiver enganado aí, vão ter que ser pagos os precatórios. É por isso esse aumento na pasta da consultoria jurídica. Até 2022, se eu não estiver enganado, não tenho a data correta aqui comigo, vão ter que ser pagos todos os precatórios que a cidade está devendo. Agora, fora isso, fora os precatórios que vão ser pagos até 2022, tivemos a queda da arrecadação na pasta da saúde. Mesmo assim, com essa queda de mais de 9%, fechando as portas do ano, a atual administração está fazendo edital para fazer um edital de cortinas, mais de 6.500 metros de cortina, fechando o ano. Edital de cortinas, isso está no portal Transparência. Aí mostra o interesse e a falta de capacidade dessa administração. Fechando as portas, fazendo o edital de cortinas, que não teve condições de colocar durante 4 anos nas escolas. E vão fazer isso em 49 equipamentos da cidade. Está no portal Transparência o edital. Nós sabemos que a atual administração também não fez a sua parte na defesa civil. Não tem R$1 para a defesa civil. Não tem R$1. Mesmo porque, durante esses 4 anos, deixou muito a desejar na limpeza dos córregos. E esse ano, o ano passado, acabou a limpeza de bueiros e tapa-buraco, que não tem nada a ver com defesa civil. Mas esse ano não tem R$1. Mostra o interesse, mais uma vez, da administração com a população. E referente às entidades que foram prejudicadas com a queda de arrecadação, o que eu posso falar para todas as entidades? Que elas podem ficar tranquilas que esse novo governo que vai entrar, da prefeita Márcia Bim de Souza, ela vai ter sensibilidade, vai ter bom senso e coerência. Pode ter certeza, quando começar o próximo ano, esse governo vai sentar com todas as entidades. Com certeza vai rever o orçamento e, tendo condições, vai dar toda a ajuda possível para as entidades não sofrerem o que sofreu nesses últimos 4 anos. Pode ficar tranquilo que essa administração vai sentar, não vai ser omissa, como foi durante 4 anos a atual administração. Pelo menos ela vai sentar e vai conversar. Não estou falando aqui que vai conseguir o orçamento que as entidades precisam, que fique bem claro. Mas não vai ser omissa como essa administração foi durante 4 anos.
Bom dia a todos. Mas essa vai ser diferente, pode ter certeza disso. Não vai, nem vai ser omissa e nem vai ser mentirosa, pode ter certeza. Vereador Saulo Dentista, vai falar. Vereador Marinho de Oliveira. Eu só queria pedir desculpa, eu estava acompanhando no meu estabelecimento, online, ainda até comentei a respeito do Saulo. Pode contar comigo, Saulo. Você pode ficar tranquilo que nós estamos aqui para, como eu tive na reunião dos conselhos, ficaram de enviar para nós um parecer da ata, e a gente fica até em dúvida. Eu gostaria que vocês enviassem para nós o parecer daquela reunião da ata, uma cópia da ata, para a gente tomar ciência do que vocês decidiram. E eu posso dizer o seguinte: não adianta a gente fazer emenda, não. Não adianta, não. Nós temos que pegar pesado de outra maneira, sem fazer emenda. Porque não são cumpridas as emendas. Então, eu acho que o Saulo foi muito feliz na palavra dele, foi da palavra que eu vi. O Lázaro Borges também, o presidente, foi muito feliz, e nós estamos aqui à disposição. Então, eu gostaria que o responsável pelos conselhos enviasse para nós uma cópia da ata, que nós precisamos urgente dessa cópia da ata. Até o Saulo estava me cobrando, eu falei que estive na reunião, e vocês ficaram de enviar uma cópia da ata. Então, eu gostaria que vocês enviassem para todos os vereadores, tomar ciência do que está acontecendo. O que eu entendi na reunião, que vocês aceitaram o acordo de diminuir um pouco a verba e diminuir os meses, em vez de ser 12, ser 9 ou 8, que eu entendi isso na reunião. Não fiquei até o final, porque eu tinha um compromisso, mas o que eu entendi no começo foi isso. Então, eu gostaria que vocês enviassem uma cópia da ata para a gente tomar ciência de tudo que foi resolvido na reunião lá. Ok? Obrigado, hein? Seu Lázaro, só me permite, referente à convocação que foi feita para a Secretaria da Fazenda atual, o senhor tem essa convocação com o senhor? Por escrito? Nós fizemos através do comunicado, né, na imprensa, e entramos em contato direto com eles. Mas quem é a pessoa que foi feita essa conversa lá na secretaria? Tem o nome da pessoa? Porque até onde eu sei, a secretaria não foi convocada. É o que eu estou sabendo. Agora, se foi por escrito ou se foi verbal, é importante que fale o nome da pessoa que recebeu o comunicado. Se porventura aconteceu, só estou fazendo uma pergunta. Obrigado. Vereador Neno. Bom dia, vereador Lázaro, presidente da comissão, vereadores reeleitos, vereadores novos eleitos, público presente, internautas, Esther, Rogério do Som. Eu não poderia deixar de passar também, quero que conste em ata também, registre, tá? Foi falado aqui que ninguém veio participar, secretariado, Edinho, por quê? Porque não tem interesse pela cidade, né? Mais da metade é de fora da cidade. Só estiveram aqui para quê? Para ter benefícios. Que foi falado pelo Felipe, né, que os números não alteram os trabalhos do andamento, desde que tenha gestão e honestidade, aí as coisas vão prosperar, vão caminhar, isso que é importante, porque o prefeito que passou aí ruim, sem gestão, sem honestidade, sem trabalho, que só fazer o seu nome, fez seu nome nas urnas agora que perdeu as eleições, isso é fogo, é complicado. Começou errado, está terminando errado, né? Como eles fizeram aqui no orçamento, eles tiram, eles colocam, fazem o que querem. Como foi falado, né? Que está na tabela aqui, ó. Só que nós não conseguimos entender, tinha que ter alguém aqui para explicar sim, tá? Eu acho que também teria que fazer o quê? Como nós temos até o dia 31 de dezembro para aprovar esse projeto,
nós poderíamos fazer o quê? Esperar alguém vir aqui explicar. Porque se mandar para a semana que vem, Saulo Souza, não vamos aprovar, não. Não vamos aprovar, não. Porque se for aprovar desse jeito, vai prejudicar Larma Mariana, Aldeia, Reino e várias entidades da cidade, que prestam um ótimo serviço na cidade, entendeu? Então nós não podemos deixar isso. Isso para vocês verem, os vereadores novos aí também eleitos, para ver como funciona, que às vezes você está de fora vê uma coisa, porque o que está aqui dentro é outro. Mas graças a Deus vai dar tudo certo. Torço muito por esse novo governo, por esse mandato, tá? Que faça um trabalho aí bem transparente com a população poaense, que nem o Toninho falou, que vai ver o que pode fazer, não vai resolver, não vai ser na hora, vai ver o que pode fazer para realizar um trabalho na cidade, entendeu? Por quê? Vai dar quase 332 milhões, mais ou menos. Dá para fazer um trabalho, dá para fazer, é só querer, é só saber o que você quer, doutor Saúl, vereador, o que você quer para a saúde, o que você quer para a segurança, o que você quer para a educação, para a promoção, e assim as coisas caminham, Saúl. Então não tem segredo, não é verdade? Que nem eu falo, 3 anos e meio cobrando, Neno Ferrari é o quê? Oposição. Por que oposição? Porque não tinha nada na cidade. Como você vai ser situação, Patrícia? Sendo que não caminha nada, não prospera nada, você tem que cobrar, vereador. Não é verdade? E foi um prazer mesmo trabalhar com todos vocês aqui presentes, os vereadores reeleitos, né? Fiz minha parte, fiz história na cidade, graças a Deus. Né? Vamos torcer por esse mandato também dos novos vereadores. Desejo a toda a população poaense, a todos presentes, um ótimo Natal, uma ótima entrada de ano aí, que 2021 seja a mudança da nossa cidade de Poá. E se Deus quiser, vamos ver Poá voltar ao que era antes, Poá cidade joia, porque dá para fazer. Obrigado mesmo, senhor presidente, e um abraço a todos. Tem mais algum vereador que falar, não? Pode. Agora Tem alguém que... a população, senhor presidente. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Microfone. Liga pra lá. Por favor, quem for falar, diz o nome completo e de que entidade, para que seja gravado na nossa ata, tá? Eu sou Lidiane Santos, sou conselheira de assistência, trabalhadora no Serviço Social Batuíra e atuante na Associação Cultural Pereta. É lastimável o que a gente vê de orçamento e, principalmente, os cortes nas políticas públicas de essencialidade. A priori, vou falar da questão da assistência. Não vou me repetir naquilo que já foi falado, porque não há necessidade, mas há que se considerar que a assistência já opera no limite. Concordo com o colega que nem sempre a questão de você ter um recurso ampliado é definição de que a política pública vai ser executada definitivamente com qualidade, mas da maneira que nós estamos operando assistência social nessa cidade, sem recurso, não há condição nenhuma de fazer nenhum corte. O que deveria ser feito para essa política pública é, na verdade, o aumento desse processo. Nós já tivemos corte no começo do ano, né? E agora, no final do ano, a proposta que nos foi trazida foi, de novo, um corte. Queria saber, inclusive, para quem vai entrar, como é que vocês vão olhar a política de assistência nessa cidade. Há que se pensar que o processo e o princípio da economicidade, ele começa quando a gente trata as questões básicas. Então, antes do menino parar lá, né, da pessoa parar na UTI, ela tem que ser atendida no UBS, assim como é a assistência. Antes de parar lá no abrigamento, antes de parar no centro de acolhida, ele passa pela atenção básica. Então, não dá para achar que um serviço de convivência ele não é essencial. Não dá para achar que um serviço que presta atendimento à criança, adolescente, a idoso, a mulheres, não é de essencialidade. Como é que a gente pensa uma secretaria com um programa só, a Secretaria da Mulher, com a quantidade de violência doméstica que a gente acompanha o tempo todo? Como é que a gente pensa não trabalhar criança e adolescente nesse município? Não existe política pública para
para essas crianças, para esses adolescentes e para a juventude aqui. E aí eu gostaria de perguntar para a administração nova, porque, nova não, né? A antiga. A gente olha no orçamento, isso é uma pergunta que eu gostaria de constar em ata. A gente olha lá no orçamento, existe um programa do gabinete para pessoas carentes. Como é que tem um programa, né? Como é que tem um programa do gabinete para pessoas carentes se eu tenho uma política pública que atende pessoas em vulnerabilidade social? É uma duplicidade de política pública, porque não é política pública isso, né? Então, assim, aqui quem está entrando, por favor, olhe isso com carinho. As políticas públicas têm que ser tratadas como políticas de direito. Ninguém vai fazer caridade a ninguém. É direito dessa população. E não estou falando em nome de entidade, não estou falando estou falando em nome da população. É preciso olhar essa população como população de direito. A gente olha a população como se estivesse dando caridade, né? Vou destinar recurso para aquela entidade, não é caridade. Esses serviços teriam que ser executados pela gestão, pelo poder público. E se vocês forem avaliar, aquilo que é destinado às entidades do município são recursos ridículos. Ridículos. As entidades operam os serviços porque contribuem com recursos particulares, com bingo, com festa, com isso, com aquilo. O poder público jamais executaria esses serviços com recurso que é destinado ao terceiro setor aqui. Então, é só usar a inteligência. Se for para execução direta, vai gastar mais. Por favor, leva isso para sua mãe. Vai gastar mais. É só uma questão de administração. Se eu administro uma casa, sou mãe de família, eu sei aonde eu vou gastar mais. Porque é poder público, né? Com tanta gente inteligente, com administradores, todo mundo formado, não é? Não consegue entender isso. E a gente, que é a população, tem que vir aqui falar. E aí eu gostaria de deixar também registrado, né, a minha indignação com a falta de respeito com a nossa população. Porque aqui eu represento duas entidades, com famílias, com crianças, com adolescentes, com artistas da cidade, e eu não vejo aqui ninguém do poder público para me responder o que é essa coisa aí que a gente viu. Muito obrigada. Mais alguém? Patrícia, vai depois. Bom dia, me chamo Deise Silva de Andrade, represento o Conselho, estou como presidente do Conselho Municipal e também faço parte da entidade Lar Mãe Mariana. Respondendo a pergunta do vereador Marinho, a gente vai encaminhar a ata, é porque a gente estava tentando dialogar com a atual gestão a respeito dessas questões. Porque assim, vereador, não é que nós aceitamos, enquanto Conselho, enquanto entidade, o aditamento de 8 meses. Ou a gente fazia isso, ou ficava sem executar. Então, o que a gente ia preferir? Não é? Então, isso é um ponto, tá? Porque o nosso intuito, né, quando eu digo nosso, eu digo o nosso conselho, as entidades, a gente está para aquele trabalhador, para aquela pessoa que é atendida por nós. Então, se a gente bate o pezinho e fala, não vou cumprir, porque não dá, por 8 meses, vou ter muitos problemas com os usuários. Então, como o nosso principal objetivo é garantir que o serviço não seja parado, e a gente vai continuar lutando com a atual gestão, se for necessário, a gente vai também à promotoria, tá? Porque assim, a promotoria ela não deve ser provocada toda hora, não é? A promotoria de justiça, ela deve ser provocada quando necessária. Mas se for necessário, a gente vai sim também dialogar, ciente eles já estão. Então, eu digo o seguinte, foi aceito porque Aldeias Infantis, o contrato do Aldeias Infantis termina dia 31 de dezembro. Ora, se termina dia 30 de dezembro e eu não adito, como que a gente vai fazer? Com 34 crianças em janeiro. Então, a Aldeias Infantis decidiu, tá, por contingência, aceitar os 8 meses, para que o serviço não seja parado. Porque daí, como que é a conta? Eu tenho um valor X, eu divido ele por menos meses, e aí o recurso não diminui no mês. Isso foi a alternativa
inclusive a alternativa dada pelo prefeito Jean Lopes numa reunião com o conselho. Isso não foi, e quero deixar registrado, não foi algo que foi imposto ou dado a ideia por nós. Foi dada a ideia pelo Poder Executivo numa reunião com o secretário de governo e com o atual prefeito. Então, essa ideia foi dele. Tá? Aí, a gente tem 4 meses para dar conta, no caso, se o Aldeias Infantis. Só que, segundo informações da secretária Rosa Batista, que infelizmente não está aqui, né, mais um secretário que não está aqui para responder, e aí eu fico pensando, né, as pessoas elas continuam recebendo seus salários, acredito eu, até dia 31 de dezembro. Então, elas são funcionários públicos, pagos com o dinheiro do contribuinte, e eu sou poaense, eu contribuo. Então, essas pessoas tinham que estar aqui para responder. Elas não estão aqui para responder um favor político. Elas estão aqui para responder porque elas são pagas para isso. Isso é uma vergonha a gente se deparar em 2020 com um cenário que a gente cria tanta lei para tudo, a gente aplica pouco, e quando a gente aplica, a gente não tem que aplicar, porque isso deve ser lei. Numa audiência pública, as pessoas terem a obrigação legal de estar aqui. Mas, enfim. Aí, no caso, a secretária me informou na sexta-feira, né, que a secretária da Fazenda devolveu o processo do Aldeias Infantis, dizendo o seguinte: eu não tenho isso em papel, foi apenas uma narrativa da secretária que depois a gente, né, combate lá com ela. Que ela disse o seguinte, que a secretária da Fazenda... o secretário, o senhor Senziale, lá, Robson Senziale, né, ainda o atual secretário, devolveu o processo do Aldeias Infantis dizendo o seguinte: não iremos aditar por 8 meses. Se a instituição quiser, bem, se não quiser, amém. E devolveu para a Secretaria de Assistência. Então, a gente ainda está no mesmo ponto do dia que eu vim aqui. Desesperados. Porque ainda continua na mesma. Devolveu o processo. Não aditou ainda. Estamos hoje, dia 16 de dezembro, a vésperas aí de acabar a parceria, sem saber como que a gente vai fazer para resolver essa questão. Então, eu peço mais uma vez e de novo, porque assim, infelizmente, é sempre algumas pessoas que são representantes do conselho. Mas uma coisa que eu falei para a Lidiane foi o seguinte, na vinda para cá: não tem problema de ser sempre a gente. Eu prefiro estar aqui, colocando minha cara a tapa, correndo riscos de falar, do que de ser omissa e não dizer. Eu prefiro. Eu corro esse risco, porque já pediram minha cabeça várias vezes. Né? Porque eu dependo do meu trabalho. Só que o meu trabalho é ético. E eu estou aqui representando o conselho. Inclusive, quero deixar registrado uma questão aqui que aconteceu ontem. Eu fui no Hospital Medina. A gente viu aqui um acréscimo para 2021 e a gente teve aí uma chuva de dinheiro em 2020 para enfrentamento do Covid. E quem puder pode ir lá pessoalmente, eu tenho provas. Porque eu tenho um ofício de doação do Lar Mãe Mariana para o Hospital Medina. Sabe o que não tinha lá, senhores? Não tinha lanceta para fazer destro. Até hoje. Olha que beleza. Aí um paciente nosso que a gente foi avaliar para a possibilidade de acolhimento, porque não tem referências familiares, e se não for para o lar, vai ser situação de rua, a gente foi lá avaliar. Porque de lá ele só tem 2 caminhos. Ou lar, ou, infelizmente, passar dessa por uma melhor. E aí fomos lá fazer a avaliação do idoso, porém ele piorou e o médico me chamou. Dona Deise, eu não vou poder deixar a senhora fazer a avaliação junto com a sua equipe de saúde, porque ele deu uma rebaixada e a gente está sem lanceta para ficar medindo o destro. Eu falei, o quê? É fita lanceta, que é aquela fitinha que você põe no aparelho. Eu falei, como assim, doutor Caio? Não tem lanceta? Aí ele falou, não tem alguns meses já. Eu falei, desesperador. Aí o que eu fiz? Como boa, vamos dizer assim. Enfim, a gente lida com isso e eu não estou aqui para... A gente acabou, porque a gente recebeu bastante doação, graças a Deus, esse ano, por conta de toda a população ter se organizado e doado insumos para a gente recebeu lancetas e a gente tinha em quantidade que poderia ajudar. E aí eu levei pessoalmente,
tenho um ofício que não me deixa mentir. Entreguei 4 caixinhas, não é muito, é pouca coisa, mas já dava ali, pelo menos, para eles trabalharem ali na internação 2 dias com essas lancetas doadas, que eram equivalente a 160 fitas. Então, assim, não quero aqui fazer nenhuma propaganda de nada. Eu quero dizer assim, isso não era para acontecer dessa forma. Não era para a gente fazer assim. A doação é apenas um contraponto, uma contingência para você poder remediar algo irremediável. Aí eu pergunto aos senhores, por que não tem recurso para comprar lanceta? Se a gente teve uma chuva de recurso financeiro para incremento do Covid. A campanha. Aí eu não sei, né? Eu não posso ficar aqui levantando falso para eventuais processos. Eu estou aqui só para indagar. As minhas questões pessoais ou da minha opinião eu deixo para mim. Mas o que eu trago aqui é um respeito que eu tenho à administração pública, embora ela não tenha o mesmo respeito para conosco. Porque eu respeito, eu não estou dizendo que ninguém aqui é ladrão, ou nada disso. Eu não estou aqui para isso. Eu estou para questionar o que é direito e o que foi recebido para fazer. E não foi feito. Não está sendo feito. Há uma debandada geral, tá, dos profissionais. Isso é muito horrível. Só que eu acho não, tenho certeza, que eu não vou me cansar. Vocês ainda vão me ver bastante. E eu espero dialogar, Tonho, que a próxima gestão, enquanto o Conselho, nós encaminhamos um ofício para a prefeita eleita, Márcia Bim, para discutir sobre essas questões, porque eu acho que ela é a principal interessada, ela e a sua equipe técnica que vai compor as pastas, para que ela possa, junto com a gente, dialogar, encontrar melhores caminhos, para que a gente possa continuar construindo uma cidade próspera e que a gente tenha orgulho de dizer que mora. Obrigada. Dona Deise, Seu Lázaro, Senhor presidente. Seu Lázaro, só um minuto. Agora, a dona Deise, talvez ela não saiba. Pergunta, dona Deise, se a mensalidade da Americanet está em dia. Se a mensalidade do Diário de Suzano está em dia. Com certeza está em dia. A Americanet e o Diário de Suzano. E outros empréstimos. Está totalmente em dia. Aquilo que dá retorno, né? Senhor presidente. Pois não, Marinho. Eu gostaria de parabenizar a fala da Deise e gostaria também que o presidente convocasse os responsáveis da administração com ofício, para deixar bem claro, convocasse também a prefeita eleita e algum secretariado dela, já que ela está anunciando a secretária da Fazenda, porque nós temos um problema muito grave aqui. Votar a favor ou contra? Se a gente vota a favor, é essa situação que está. Se a gente vota contra, vai ficar valendo o orçamento de 2020. De 60 em 60 dias, a prefeita vai ter que vir aqui justificar para os vereadores da época, que vão estar aqui. E com o orçamento de 2020 para 2021, ela não vai conseguir administrar a cidade. É isso que a gente tem que se preocupar também com a cidade. Então, eu gostaria que o presidente convocasse o secretário da Fazenda, da administração, ou até o prefeito para vir aqui, e também convocasse a prefeita eleita, que parece que a diplomação é amanhã. Então, eu gostaria a gente discutir não só o caso das entidades, é o caso da cidade também. A cidade também corre um grande risco, nós votando contra ou a favor. Então, nós temos que discutir, eu acho que os vereadores chegou a hora agora de discutir e de ver o melhor para a cidade. E o melhor para a cidade é o melhor para as entidades também, porque o que nós estamos aqui discutindo é um absurdo. Esse governo mandar, que nem o Saulo falou na fala dele, cortando a comida da PAI, cortando a comida dos meninos lá do reino. Então, é muito preocupante. Então, eu gostaria, a gente tem que discutir para não ter prejuízo nem para a cidade, nem para as entidades, nem para a população. Principalmente a população, Marinho, que é o mais sofrido. Inclusive, Marinho, a secretária da Fazenda nomeada é uma pessoa que, inclusive, faz parte da atual gestão, né? Uma funcionária de carreira concursada
super competente e que vai dar continuidade aos trabalhos a partir de 2021. Então, eu acredito que, assim, passou a posse amanhã, a diplomação amanhã, eles já praticamente, assim, estão aptos a atuarem, né? Em especial a moça que ajudou também na elaboração desse orçamento, que foi a Elisângela. Então, a Vossa Excelência está perfeita. Conte comigo aí. Bem, obrigado, senhor presidente. Só bem rápido, só responder ao vereador Toninho a pergunta que ele me fez. Como a gente ficou sabendo que a prefeitura fez a audiência pública lá, com os secretários deles, e eles têm essa prerrogativa de fazer, né, mas poderia estar aqui também hoje, né, porque a Câmara precisava fazer. Então foi o próprio presidente da casa que procurou a Secretaria da Fazenda, que é o órgão, e com a senhora Elisângela, né, que é a técnica da Fazenda, e segundo a gente vê pela rede social que será a próxima secretária da Fazenda, foi ela que passou ao nosso presidente que os secretários não viriam porque a prefeitura já tinha feito a sua própria audiência pública. Essa foi a resposta que nós tivemos, só para poder deixar registrado, tá bom? Obrigado. Agora, senhores... O senhor presidente, Só uma... O Antônio vai falar. Deixa eu só colocar aqui nessa fala, viu, senhor presidente? Só a questão de que o pessoal que está nos acompanhando pela internet talvez não conheça a legislação da contabilidade pública. As audiências públicas são duas previstas obrigatoriamente na legislação brasileira. Obrigatoriamente. Acontece em nível de Brasília, em nível de Estado de São Paulo, em nível de município. A primeira audiência pública, ela se chama audiência pública de elaboração. Então, foi essa audiência pública que esteve, que reuniu secretários, população presente, vereadores interessados, para propor o orçamento. A segunda audiência pública, portanto, essa que está acontecendo, ela se chama uma audiência pública de discussão. Não significa que é audiência pública da Câmara. A Comissão de Finanças da Câmara tem a obrigação de convocar, mas ela continua sendo audiência pública conectada à primeira audiência pública de elaboração, que parece que a obrigação do Executivo é ir apenas na primeira audiência pública. Negativo. Mais do que a elaboração, a discussão é ainda mais importante, para depois o projeto ir para o orçamento. Então, parece que despreza a inteligência do Legislativo, despreza a inteligência da população. Então, as duas audiências públicas são igualmente importantes e igualmente obrigatória a presença do Executivo. Inclusive, na elaboração não é obrigatória a presença do Legislativo, mas na de discussão é obrigatória a presença do Executivo. Segundo ponto, o Gabinete de Transição é um órgão institucional. É um órgão que reúne representantes da candidata eleita, representantes do governo que está encerrando o mandato. Por isso que foi publicado um decreto, de forma que, nessa discussão também do orçamento, o Gabinete de Transição, quero dizer aqui exatamente aos ilustres representantes que estão aqui, da importância do Gabinete de Transição, também está tomando parte nos debates com relação a esse orçamento e está contribuindo para possíveis alterações, como aconteceu, inclusive, no ano de 2016. Eu tinha acabado de ser eleito vereador, participei do orçamento aqui e teve a presença de ambos, tanto o governo que estava encerrando o mandato, quanto o governo que estava assumindo. Então, é muito importante, senhor presidente, convocar o Gabinete de Transição, e no Gabinete de Transição tem representantes do governo e representantes da candidata eleita. E aí definir quais são as alterações que irão ser feitas para depois o projeto vir para o plenário e os vereadores fazerem a votação. De forma que hoje a responsabilidade também pelo orçamento é também do Gabinete de Transição, porque está devidamente publicado no Diário Oficial um decreto que selecionou os ilustres representantes desse gabinete. Então, que Vossa Excelência possa também convocar o Gabinete de Transição para que a gente possa discutir as alterações desse projeto de lei e depois ir para a votação. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, Antônio Carlos, morador do Picossi. Dizer o seguinte, em primeiro lugar, a gente está discutindo tecnicamente aqui, mas a questão desse governo é eficiência e eficácia, é gestão. Esse governo não tem. Esse governo passou 4 anos e aí qualquer pessoa que consegue ver a olho nu.
Esse governo gastou só de aluguel no Ciretran 864 mil reais. De bobeira. Podia ter pego esse dinheiro e investido aonde? Podia ter investido nas entidades, que eu garanto que não dá esse dinheiro. Então, na verdade, o que esses caras passaram fazendo durante esses 4 anos foi uma falta de gestão completa na cidade. A cidade ficou abandonada e dinheiro tem. Porque Santa Isabel tem 138 milhões de reais, 662 quilômetros quadrados, e tem muito mais gestão do que nós. Então, é uma questão de prioridade. Os caras não... Então, o que precisa ser feito pelo atual governo? Tem dinheiro, 332 milhões, se você enxugar a máquina, 332 milhões, se você fizer uma gestão enxuta, se você não ficar gastando dinheiro com supérfluo, se você não estiver fazendo obra, se você não, e você pensar nas pessoas, você tem dinheiro. Você tem dinheiro para a cesta básica, você tem dinheiro para a entidade. Quanto custa um projeto de uma entidade? Quanto custa subsidiar o Lar Mãe Mariana para levantar aquele telhado lá e deixar as pessoas idosas cozinhando embaixo do telhado? Não custa, gente. A gente sabe que não. Agora, o problema é inverter prioridade. Então, a cidade ela precisa de um lema: gestão e honestidade. Isso que o próximo governo tem que fazer. Esse governo, de fato, começou errado. Esse governo não investiu nas pessoas. Esse governo, eu não vou dizer que desviou, porque eu não tenho prova. Então, na verdade, eu posso estar sendo leviano, mas esse governo não priorizou a população. Esse governo largou a cidade, graças a Deus. E aí eu sei que Deus existe quando esses caras perderam a eleição, porque, na verdade, a cidade estava jogada. Então, essa questão do orçamento aqui demonstra muito bem essa falta de compromisso com o governo, quando ele não traz aqui para poder explicar por que está tirando dinheiro, quando não traz aqui para poder explicar por que paga a Americanet, por que não... Hoje, Santa Isabel, sabe quanto paga Santa Isabel? R$500 mil pela internet. Aqui nós podíamos pagar 300. E por que nós não pagamos? Por quê? A interrogação é, um botijão de gás hoje, ele custa R$70. O Tribunal de Contas aceita até 140. Vai ver quanto a gente paga. Os aluguéis absurdos. Então, o problema é o seguinte, não é que falta... Internet, 2.525.000 por ano. Então, e está em dia. Acabou. Se você fizer essa priorização, se você pôr a internet e diminuir dinheiro aqui, diminuir dinheiro ali, você tem dinheiro para subsidiar todos os processos da cidade, você tem dinheiro para poder ajudar todo mundo, tem dinheiro para a zeladoria da cidade e vai ter um governo bom. Então, o problema, para encerrar minha fala, é o seguinte: o problema desse governo é o que eu falei no dia 1º de janeiro de 2017. O que faltou nesse governo e termina nesse governo foi eficiência e eficácia. Foi o modo de fazer e o modo de terminar. Não deu resultado. Não deu resultado. E a população demonstrou muito bem, você entendeu? Que não é isso que ela queria. Então, o próximo governo vai ter que se atentar ao quê? Ao orçamento, às entidades. O governo tem que chamar todas as entidades da cidade, sentar lá e conversar, falar, eu tenho isso aqui, eu vou ajudar nisso, eu vou poder fazer isso. Acabou, é diálogo. Se dialogar, a sociedade vai dar esse crédito para o governo e vai ajudar o governo. Então, na questão orçamentária aqui, de fato, concordo com o Sauro, é um descaso, e além de tudo, os caras estão burlando a lei. Porque o correto aqui é que o poder público venha aqui e explique para nós, população, o que ele vai fazer com esse recurso. Por que tirou recurso dali, por que colocou recurso aqui, e de que forma vai ser subsidiado isso, e como é que isso vai ser, como é que isso vai poder ajudar todo mundo. Essas rubricas tinham que ser explicadas. Não, mas como é um governo sem compromisso, um governo que não está nem para a população, e o pior, já perdeu a eleição, então vai garantir só o salário. Eu garanto que o salário do prefeito vai ser pago no dia 31. Você entendeu? Isso não vai ter problema. Então, é isso que eu queria colocar, né? A gente discute tecnicamente, mas assim, para os novos vereadores, tem dinheiro, 332 milhões para uma cidade desse tamanho é muito dinheiro. Nós vamos ter aí um ano e meio de problema, porque parece que nós só temos 159 milhões em caixa, mas a prefeitura entra dinheiro todo dia. Se for uma gestão correta, se o cara não desviar dinheiro, o dinheiro vai sobrar, você vai refazer contrato, você vai chamar as pessoas, e com certeza daqui 2 anos a cidade está equilibrada. E você tem dinheiro para as essencialidades, principalmente para ajudar os mais carentes, tá bom? Obrigado, essa é a minha contribuição. Só para traduzir, Tonhão, essa sua fala, vidas valem mais que coisas, R$ 7.500 para a merenda dos alunos da PAI, por ano. Era o que tinha, R$ 7.500 por ano. Sabe quanto que eles tiveram coragem de reduzir? R$ 2.000. Vai passar para R$ 5.400. E por que não diminui o aluguel e pegava esse dinheiro e dava para as crianças da PAI que necessitam? Eu tenho uma filha com síndrome de Down. Eu sei qual é a necessidade que tem
de você ter uma escola especial, vamos supor, o olhar melhor para as crianças, de inclusão. Eu tenho uma filha com dificuldade, então eu entendo o que é isso. Mas o problema é que a sensibilidade do governo não tem, porque o governo melhor... Aí eu vou usar, o governo prefere melhor investir em situações que fique subjetiva do que dar alguma coisa de real para ajudar as pessoas. Esse é o grande problema. Então, o problema é só um cifrão, você entendeu? Eu tenho que investir naquilo que me dá resultado, não naquilo que vai me dar o quê? Que vai dar eficiências. Investir na PAI, eu vou ajudar as crianças, eu vou melhorar a vida delas, eu vou incluir elas. Isso os caras não pensam. Não, vamos fazer obra, porque obra eu consigo isso, aquilo outro. Esse é o grande problema. Precisa inverter essa lógica. Quando inverter essa lógica na cidade, aí nós vamos chegar, a cidade de joia, não tem dúvida, porque não tem segredo. Não tem segredo. Nós fizemos uma eleição dizendo isso. Nós vamos ajudar o quê? As pessoas. Entendeu? O plano do governo era esse, era ajudar as pessoas, não fazer o contrário. Então, é o que você precisa fazer. A consciência do governo precisa ser essa. O governo tiver essa consciência, vai se perpetuar e acabou, pronto. Porque é isso que nós precisamos. Eu estou falando não só como funcionário público, mas como pessoa, como morador da cidade. Minha cidade está lá, meu bairro está lá largado aí, porque o governo passou 4 anos, deixando ele no lixo lá, ainda está fazendo o quê? Pegando sujeira do córrego e jogando no campo, numa área de mina, numa área de manancial. Então, é um absurdo. É a total falta de credibilidade desse governo e de compromisso com a gente. Então, é isso que eu queria colocar e dizer que o orçamento dá para fazer sim, e se tiver um governo com gestão e honestidade, vai fazer muito bem. E eu tenho certeza que daqui a 4 anos a gente vai ver isso aí, na fé. Obrigado. Bom, senhores e senhoras, eu vou encerrar a sessão, mas após, logo em seguida, o presidente tem aí um comunicado para passar, e a gente estamos acompanhando aqui os trabalhos, e assim que for marcar a discussão do orçamento, a gente faz a convocação tanto para a administração atual e para a administração que vai assumir, inclusive os vereadores também que vão assumir, né? Os que estão na casa e os que vão assumir para poder participar. Senhor presidente, o Giovanni... Tem o novo secretário da administração aí, quer dar uma palavra aqui. Ó. Secretário. Do Gabinete de Transição. Posso? Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores eleitos, público presente, representantes das entidades aqui também. Venho falando aqui um pouco pelo Gabinete de Transição. Estamos aqui presentes, alguns não puderam vir, estão com algumas outras funções administrativas. Eu venho aqui, eu pego o recado, levarei para eles, estou à disposição também para protocolar. Estamos à disposição também para as próximas reuniões. Participei daquela reunião do Conselho de Assistência, fiz anotações, levei para a secretária também. Eu acredito que nos próximos dias vai estar marcando aí uma reunião já com o pessoal de transição. E muita coisa aqui, obviamente, ficaremos refém do governo anterior. Mas a gente está disposto, a gente está aberto, vamos superar as diferenças das eleições, as diferenças políticas, e estamos à disposição para conversar. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela presença. Então, eu dou por encerrada a presente sessão e passo a palavra ao presidente Davis, que tem um comunicado a fazer. Senhoras e senhores, só para avisar, temos que pontuar algumas coisas ainda esse ano, né? Sobre a diplomação vai ser online, e os senhores eleitos poderão imprimir o certificado depois do dia 17/12, que será a data da diplomação.